Estamos de volta e vamos continuar o nosso papo sobre o inesquecível Dr. Jorginho. Ô Dário, no fim desse primeiro bloco que nós acabamos de fazer, eu pedi para você dar uma resposta sobre essa verve de Jorginho, se começou desde o tempo de jovem. Isso para nós falarmos no terceiro bloco, conforme eu havia dito. Mas uma curiosidade, antes que eu me esqueça, você também, bacharel em Direito, certamente foi aluno de Jorginho, porque eu sinto saudade daquelas aulas de Jorginho, né? Direito penal, aquele entusiasmo dele, né? As escolas, né? Os tipos lombrosianos, essas coisas. Você foi aluno dele e deve lembrar com saudade esses momentos, né? Lembro sim, lembro com muita saudade, como você mesmo está dizendo. Eu fui aluno do Coronel Jorginho Jorge. Eu estudei na época, não era nem Unimontes, era FADI ainda, era FADI, né? Tempo, então eu entrei na faculdade em 76 e me formei em 81. Então eu estudei 3 anos ainda no prédio da FAFIL, né? No FAFIL. E o Coronel Jorginho foi professor nosso de Direito Penal. E como você me sabe, e todo mundo de Montes Claros sabe, era um grande orador. Era um grande orador, ele tinha um timbre de voz que era uma coisa impressionante. E sabia usar essa voz de certas partes do seu discurso, né? Ele fazia discurso lindos, perfeito, e dentro do discurso dele, ele gostava de encaixar coisas do cotidiano. Brincava com as palavras, brincava com as pessoas, brincava com o momento, né? Ele brincava muito com o momento. Ele era muito crítico, muito alegre e tal, ele sem dúvida gozador, era assim, né? E fora da escola, às vezes, várias vezes, a gente tivemos reuniões na Academia Mosclarense de Letra, também no Elos Clube, e muitas vezes o Jorginho ele sentava para contar piada, que era a coisa mais engraçada do mundo. Ele contava as piadas dele. Então, sem dúvida alguma, ele foi uma pessoa que tinha uma fala fácil, ele conseguia levar a mensagem com facilidade, entendeu? O Jorginho foi um grande tribuno. Inclusive, nos júris, você deve ter assistido a alguns, eu assisti alguns também, ele conduzia o conselho de sentença para compartilhar do raciocínio dele, usando um veículo maravilhoso que o tempo não destrói, a palavra. Né? Mas deixa eu falar um negócio com você aqui que é muito importante. O César Zama era um advogado lá de Caetité, que o Jorginho não chegou a conhecer, porque ele morreu bem antes do Jorginho nascer. E esse César Zama, ele foi um do grande, ele combateu muito Rui Barbosa no Senado. Ele combateu muito, foi um dos grandes oradores da Bahia, o César Zama, que tem inclusive 2 livros escritos espetaculares dele, ele fala exatamente sobre os grandes oradores da humanidade. E com relação a isso, eu acho que o Jorginho, ele incutiu dentro dele esse espírito de César Zama de ser combatente. Ele foi um grande combatente. Se norteou pelo Zama. Interessante que certa vez ele estava fazendo um júri, né? E houve lá a vítima, ela tinha levado uma facada do próprio irmão. O irmão tentou matar o outro irmão. E na hora lá, ele chamou a vítima, né? Ele estava defendendo o réu, mas chamou a vítima e falou com a vítima o seguinte: ó, vamos soltar seu irmão, você vai lá, abraça ele, fala que você gosta dele, que você ama ele e tal. Você que é o que mais está propenso a condená-lo, é você. Se você fizer isso, o júri vai absorver e tal. E o irmão, por uma questão até de amor, pedido da mãe, ele foi lá, fez o que ele mandou fazer, e ele conseguiu absorver o réu. Usando esse expediente. Usando um expediente de abraçar e dizer que amava e que gostava do irmão. É impressionante, aconteceu isso. Ele usava de recursos inesquecíveis. Ô Dário, sobre a arte de escrever, você que é escritor, em diversos livros já publicados, diz para nós assim, Jorginho, escritor, na sua apreciação de entendedor do ramo. Jorginho, ele não chegou a ser um historiador, não. Ele não era um homem dado à pesquisa, à profundidade da pesquisa, não. Mas ele era um verdadeiro contador de causos, tá? Então, os causos que Jorginho contava são causos que considera-se até história também, porque ali estão registrados vários fatos importantes da história de Montes Claros, não só de Montes Claros, como da própria vida do próprio Jorginho.
Mas ele não era assim, como se diz, um pesquisador. Ele não procurava fontes, ele não procurava datas. Assim. Então você lê o livro de Jorginho, entendeu? Então tem poucas datas. Então fica difícil você situar no tempo. Mas os casos dele, por exemplo, são engraçados, entendeu? Ele tem uma facilidade muito grande de burilar com as palavras, ele coloca as palavras no tempo certo, no lugar certo. E tudo que o Jorginho escreve é muito perfeito, muito bom. Ele tem realmente, é um grande escritor. Jorginho. Ô Dário, pela amizade que vocês tiveram, a gente pode até dizer que você é do convívio do lar de Jorginho. E vai, creio eu, confirmar uma observação minha. Como educador, a começar do lar dele, a educação dos filhos, os filhos de Jorginho, sem nenhuma exceção, todos são eruditos, são intelectuais, são estudiosos, têm essa pujança que era própria do coronel Jorginho. A Lúcia Teixeira, Lúcia, eu mando aquele abraço para você, minha cara colega e amiga. De minha esposa. Pois é, a Lúcia é um encanto de pessoa. Desde o piano, né, nos Moon Rivers da vida, né, que ela, com tanta arte ela dedilha o piano, e os irmãos dela também na arte de escrever são escritores de mão cheia. Então esse cuidado que ele teve na educação dos filhos foi uma coisa maravilhosa, né? Giovanni, você tocou num ponto muito importante, O Jorginho foi uma pessoa assim que ele não teve vida fácil. Ele realmente teve dificuldades para conseguir vencer na vida. E ele deixou para a família dele, não só para os filhos, como também para os netos. Então, ele deixou uma família ilustre. Nós temos uma família ilustre, que é a família do Jorginho, não tenha dúvida. Os filhos, os netos, entendeu? Os bisnetos serão pessoas bem queridas na nossa comunidade. Mas, Dário, só um detalhe, que nós estamos chegando ao fim do segundo bloco e esse assunto é altamente importante. Eu sei que você tem muito para dizer. Nós vamos aos nossos comerciais e voltaremos em seguida.